Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semina Miscorsi, professora de História Antiga do UFSM e coordenadora do GEMAN. E neste episódio especial de Natal, nós temos uma convidada também muito especial para falar de um tema da mesma forma especial, Maria, a mãe de Jesus. E nossa convidada é a professora doutora Juliana Cavalcante, uma colega especialista na temática, que eu convidei para tratar desse tema tão interessante com vocês. Mas, antes de passar a palavra para a professora Juliana, eu gostaria de convidar vocês para conhecerem melhor os trabalhos dela pela página que ela mantém no academia.edu, pelo canal Juliana Cavalcante do YouTube e também pelo Instagram Juliana_Cavalcante, onde ela posta um conteúdo super interessante sobre história do cristianismo antigo e também sobre Jesus histórico. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra então para a professora Juliana, já agradecendo muitíssimo a ela por ter aceitado o nosso convite e desejando a ela e a todos vocês um Feliz Natal. Professora Juliana, a palavra é sua. Fala galera do Diálogos Olimpianos! Como a professora Semiramis já me apresentou, eu sou a Juliana Cavalcante, historiadora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de História das Experiências Religiosas ULHER, e atualmente eu faço pós-doutorado em Arqueologia no Museu Nacional. A pedido da professora Semiramis, neste episódio eu gostaria de conversar com vocês sobre Maria, a mãe de Jesus. Antes de mais nada, parte das discussões que levantarei aqui neste episódio estão presentes num livro que eu produzi para a editora Alma Revolucionária e que tem a previsão de sair agora em 2022. Outros materiais de base para a construção aqui da nossa conversa são o artigo sobre Maria e Isis, escrito pelo André Chevitarese, a dissertação do André Barroso sobre a genealogia de Jesus, expressa no Evangelho de Mateus, e um capítulo de um livro sobre as mulheres e as narrativas da ressurreição que eu escrevi com a Tainá de Maria, que faz parte do livro Ressurreição, lançado pela editora Cliné e que foi organizado por mim, pelo André Chevitarese e pela Tainá. Mas bem, apresentada as bibliografias para a composição do nosso papo, vamos ao assunto? Falar de uma Maria histórica é de fato um verdadeiro desafio, devido à escassez de documentação. O que temos sobre Maria é muito mais recepções sobre essa personagem entre as primeiras gerações de cristãos. Mas ainda assim, algumas coisas podem ser ditas sobre essa Maria histórica. Por exemplo, é um dado que ela engravidou de Jesus fora do casamento. Haja vista que esse foi um tópico bastante frequente entre os críticos do movimento de Jesus. O desconforto foi tamanho que levou o autor do Evangelho de Mateus a redigir uma genealogia de Jesus apresentando outras 4 mulheres em situação semelhante à de Maria, e foram essas mulheres citadas: Raabe, Ruth, a mulher de Urias e Tamar. Reparem, todas elas foram qualificadas como praticantes de porneia, ou seja, relações sexuais ilícitas, por terem tido filhos fora do casamento e ou terem tido alguma ação considerada como vergonhosa. O recado que o autor do Evangelho de Mateus estava tentando passar é que a história judaica detinha outras mulheres com ações moralmente vergonhosas, mas que isso não foi um impeditivo para que seus filhos desempenhassem papéis-chave. Outro ponto importante é que Maria, de fato, parece ter feito parte da comitiva de Jesus. Esse foi um elemento bastante recordado na literatura cristã, tanto canônica como extracanônica.
A diferença entre os textos que foram canonizados e os que não foram se dá na valorização da atuação de Maria. O interessante dessa comparação é que nos textos, como o Evangelho de Filipe e Diálogos do Salvador, temos uma Maria que é uma líder comunitária e que fala muito. Já no material canônico, temos uma Maria pouco expressiva, com poucas falas, transformada em quase uma mera figurante. A maior fala de Maria no Novo Testamento está preservada no Evangelho de Lucas, momento em que ela toma ciência de uma gravidez divina. Uma segunda fala extensa, atribuída a Maria, ainda que menor quando comparada de Lucas, encontra-se no Evangelho de João, onde Maria estimula Jesus a operar o primeiro milagre. Contudo, ambas as passagens já fazem parte de um Jesus e Maria fabricados pelos primeiros cristãos. Nesse aspecto, podemos dizer que quando vemos Maria falando no Novo Testamento, trata-se de uma Maria teológica e não histórica. Esse é um retrato bastante curioso, pois a família de Jesus parece ter desempenhado um papel de destaque no movimento de Jesus sem Jesus. Sendo o maior exemplo disso a figura de Tiago, irmão de Jesus, e o fato de Maria estar sempre sendo ilustrada em narrativas centrais para a retomada do movimento após a morte de Jesus, como a crucificação, citada em todos os evangelhos canônicos, a ressurreição, tal como em Marcos e Mateus, e a ascensão, tal como está em Atos dos Apóstolos. Em contrapartida, nos textos extracanônicos, temos outros retratos de Maria. No Evangelho de Filipe, por exemplo, Maria é apresentada como uma das personificações da divindade Sofia e uma das acompanhantes do Salvador, sendo as outras duas Marias, Maria Madalena e Maria, a irmã de Jesus. É interessante observar que essas Marias estão presentes em outros textos, como Pit Sofia e Diálogos do Salvador. Em alguns momentos, não fica claro a qual delas o texto se refere. Esse amálgama parece ser fruto também do fato dessas Marias personificarem e terem os atributos de Sofia. Em todo caso, podemos afirmar que Maria, mãe de Jesus, é apontada como aquela que compreendeu e era uma profunda conhecedora dos mistérios do reino de Deus. Esse retrato parece ter impactado uma comunidade cristã na Arábia Saudita, contemporânea ao processo de produção desses textos, em que mulheres justificavam a sua liderança a partir da figura de Maria, tal como relatou Epifânio de Salamina. Uma outra importante documentação sobre Maria é o Proto-Evangelho de Tiago. É desse material que origina-se o nome dos pais de Maria e também parte dos elementos constitutivos do presépio, que é um amálgama dos relatos do Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas e do Proto-Evangelho. O Proto-Evangelho de Tiago também narra a infância e a vida de Maria no templo até o seu casamento com José. Os dados sobre a vida de Maria, presentes no Proto-Evangelho, são interessantíssimos para refletirmos sobre o conceito de canonicidade. Apesar do texto ser considerado apócrifo, ele é fundamental para o estabelecimento de um culto a Maria. Agora, do ponto de vista da cultura material,
As iconografias mais antigas de Maria estão relacionadas com o nascimento de Jesus e a visita dos magos, sendo datadas do século III da Era Comum. Essa representação demonstra como ainda muito cedo os primeiros cristãos se interessaram em retratar narrativas do nascimento de Jesus e de como a figura de Maria era estratégica nesse sentido. Há ainda outras duas representações de Maria. A primeira é de Maria como uma bispa. Um ótimo exemplo é o marfim datado entre os anos ali de 720 e 970 da Era Comum, sendo proveniente ou do Egito ou da Palestina. Nesse marfim é abordada a ascensão de Jesus e logo abaixo da imagem de Jesus vemos Maria, sua mãe, sendo retratada com a mesma indumentária que bispos utilizavam. Na imagem, ainda é possível ver Maria em posição de orante. Christina Schenck, em Crispina and Her Sisters, pondera que na antiga arte cristã, mulheres retratadas como orantes denotam autoridade e a ocupação de algum cargo de liderança. Nesse sentido, podemos afirmar que a indumentária e a posição de orante qualificam Maria nesse marfim como uma importante liderança, estando apenas abaixo de seu próprio filho. Essa representação também é contrária ao retrato esboçado nos evangelhos canônicos, que não inserem Maria como parte do movimento de Jesus sem Jesus. A terceira representação imagética de Maria é dela como uma maga. Isso mesmo que vocês ouviram, Maria, uma maga. Depois de Jesus, Maria, sua mãe, foi a personagem mais invocada em amuletos mágicos cristãos. No Egito, foram encontradas mais de 400 referências a ela, com o objetivo de se obter curas, proteção contra o mal-olhado, ajuda no parto e combater maldições. Segundo Theodore de Brum, na obra Making Amulets Christian, essas referências a Maria revelam as origens, as primeiras práticas de ver Maria como uma intercessora, como se percebe na leitura do encantamento produzido por um monge ou clérigo cristão, que a professora Semiramis irá agora ler para nós. E que curou novamente, que ressuscitou Lázaro dos mortos ainda no 4º dia, que curou a sogra de Pedro, que também realizou muitas curas não mencionadas, além das relatadas nos evangelhos sagrados. Cure aquela que usa este amuleto divino da doença que a aflige, por meio das orações e pela intercessão da sempre Mãe Virgem, Theotokos e tudo. Essa visão de Maria como intercessora é contemporânea ao culto aos santos para a obtenção de curas. Em Oxorrinto, diferentes igrejas estavam sendo dedicadas a figuras como João Batista, Justo, Sereno, Filoxeno e a própria Maria, revelando a força que o culto aos santos se estabeleceu entre os séculos V e VI da Era Comum. Isso também ajuda a explicar amuletos em que Maria aparece junto com Marte Jorge. Contudo, a imagem de Maria como uma maga parece ter sido poderosa o suficiente para a produção de amuletos em que apenas o seu nome é mencionado, como é o caso desse que a professora Semiramis também irá agora ler para nós.
as coisas estejam sujeitas a mim, isto é, Maria, aquelas do céu e aquelas da terra, e aquelas que estão abaixo da terra. Eu sou Maria, eu sou Miriam, eu sou a mãe da vida de todo mundo, eu sou Maria. Deixa a pedra quebrar, deixa a escuridão se dissipar diante de mim, deixa a terra rachar, deixa o ferro se dissolver, deixa os demônios recuarem diante de mim, deixe-o aparecer para mim. Deixe os arcanjos e anjos virem e falarem comigo até que o Espírito Santo limpe o meu caminho. Segundo Theodore de Brum, o encantamento que a professora Semiramis acabou de ler para nós foi escrito em copta e é uma tradução do grego. Isso significa dizer que ele já estava anteriormente em circulação. Além disso, o texto incorpora elementos judaicos, gnósticos, canônicos e litúrgicos, onde Maria é vista como uma poderosa maga, capaz de proteger o portador do amuleto. Assim sendo, os encantamentos e amuletos cristãos que acionam Maria, a mãe de Jesus, e que estão situados entre os séculos 5 e 7 da Era Comum, chamam a atenção por apresentar uma outra Maria, que tem ecos contemporâneos com a religiosidade popular brasileira e, simultaneamente, lhe dá o status de uma maga e exorcista poderosa. Bem, galera, para hoje é isso. Espero que esse episódio desperte a curiosidade de vocês para repensar a presença das mulheres nas origens dos cristianismos. Queria agradecer a toda a família do podcast Diálogos Olimpianos pelo convite, mas em especial a professora Semiramis Corsi. Desejo a todos vocês boas festas e sigam ligados nas redes sociais do GEMA e também nas minhas para acompanhar trabalhos como esse. Até uma próxima!